Galera, saiu aí um artigo falando que, na verdade, o genoma do ser humano não é tão similar assim ao genoma dos chimpanzés. A diferença é de mais de 14%. Será que é isso mesmo? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando seu like para fortalecer. Já deixa aí o seu compartilhamento também, manda para aquele colega que vai amar receber esse vídeo. Não se esqueçam que ainda está rolando a vaquinha do Pirula para recuperação do nosso biólogo favorito. Então você pode contribuir, vou deixar os links aí como sempre. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que já faz muito tempo que eu quero falar sobre isso, mas eu nunca tinha um motivo uma pauta quente, vamos dizer assim. E daí aconteceu, então eu acho que é interessante trazer isso aqui para vocês. Por quê? Recentemente, aí coisa de um mês e pouco, talvez, os criacionistas lá do Discovery Institute, que é aquele instituto de apoio ao design inteligente / criacionismo, eles intensificaram ali seus ataques devido a um artigo publicado na Nature em 2000, acho que mês passado, foi em junho de 2025, e aí eles falam que esse artigo mostra que a gente estava mentindo para vocês, que a diferença entre o ser humano e o chimpanzé, na verdade, é muito maior no nível de genoma, que aquele negócio de 99% é uma mentira e blá blá blá. E existe alguma sutileza que eles estão deixando de capturar e que a mídia como um todo deixou de capturar, que gerou esse ruído. Porque esses números que eles trazem não são novos. Então, eu preciso explicar para vocês porque há diferentes formas de contar similaridade e de comparar genomas. Então, primeiro eu preparei uma pequena apresentação para mostrar para vocês o que acontece aqui na comparação, tá bom? Porque é interessante a gente saber identidade de sequência, que é a similaridade daquela sequência, mas uma outra coisa que você tem que fazer primeiro para calcular a identidade é o alinhamento. Então, como assim? Vamos pegar essa frase aqui, ó. Numa toca no chão vivia um hobbit. Tem 33 caracteres, incluindo os espaços, tá bom? Estou contando os espaços. O que acontece se eu fizer um alinhamento da frase numa toca no chão vivia um hobbit com numa toca no chão vivia um bobbit? Perceba, tem uma diferença em 33 caracteres. Ali no hobbit eu troquei o H pelo B e virou bobbit. Mas perceba que a frase como um todo, eu só consigo ver essa diferença do H para o B porque eu alinhei a frase como um todo. Então antes, para eu ver a diferença, eu tenho que fazer o alinhamento para então comparar. Mas percebam, a frase inteira, né, ela foi alinhável. Não teve nenhum buraco que ficou. Mas existe uma diferença em uma posição. Então a gente pode dizer que o percentual de dissimilaridade é de 1 dividido por 33. Tá? Agora o que acontece? Imagine que a gente deleta a palavra chão. Então a gente alinha a frase numa toca no chão vivia um hobbit com a frase numa toca no espaço vivia um hobbit. Perceba que agora a gente tem uma lacuna, um gap de 4 letras. E como que eu vou contar isso? Perceba, agora a frase está alinhada, mas não é 100% dela, porque tem 4 coisas ali que não são alinháveis. Mas eu posso contar isso de formas diferentes. Se eu levar em conta as 4 letras, vão ser 4 diferenças. Mas se eu levar em conta a deleção das 4 letras, aí vai ser uma diferença só. Então depende de como você conta. Mas se você quiser fazer o pareamento letra a letra, então aqui nesse alinhamento ficaram 4 letras sem alinhar. Então a diferença seria uma diferença de 4 letras. Né? Aquilo que eu expliquei. Beleza, já expliquei, né? Então, o que acontece? Então, recapitulando, né? Se a gente contar uma deleção, a gente tem uma diferença em 33. Se a gente contar as 4 letras, ou seja, a gente está contando o que é alinhável, ficou 4 coisas sem alinhar, não foi possível alinhar,
porque criou uma lacuna ali, porque houve uma deleção, então a gente tem 4 diferenças em 33. Perceba que aqui eu estou inflando a diferença, ela é muito maior do que se eu considerasse calcular como uma diferença só. Então, o alinhamento ele vai dar mais diferença do que o normal, né? Então, e nesse caso aqui, agora só para complicar as coisas, todas as letras estão aí, mas na palavra chão ela está ao contrário. Como é que eu conto isso? Porque isso vai ser... a frase não ficou completamente alinhada, mas houve uma inversão. São 4 diferenças ou uma diferença só? Porque o processo que produz a inversão é provavelmente um flip, assim, um único processo. Aí eu conto isso como 4 diferenças ou não? E agora que eu tive uma duplicação, o que acontece? Eu conto essa duplicação como uma diferença ou como 4? Se eu pensar no alinhamento, ficou mais uma vez 4 posições sem alinhar. Então são 4 diferenças. E eu tenho a duplicação, no caso, né? Que a duplicação foi que gerou essas 4 letras, né? Seria uma diferença só, mas se eu contar alinhamento, são 4. E agora eu tenho uma duplicação com uma inversão, então como que eu calculo isso, né? Então tudo isso foi só para mostrar para vocês como se calcula similaridade e alinhamento. Tendo isso em mente agora, vamos pensar os números, tá? Quando eu pego alinhamentos, ou seja, letras, trechos do genoma que foram alinhados, eu percebo que a diferença ali é em torno de 1,6. Ou seja, a similaridade é de 98,4, pelo menos. Nas regiões alinhadas, que já foram alinhadas. Tá bom? E aí esse artigo ele traz esse número, né? Quando eu considero o alinhamento, eu tenho uma diferença de 13,3. Ou seja, 13,3% das bases não tem uma base correspondente no outro genoma. Não foi alinhável. Naquele nosso exemplo lá, ficou aqueles buracos, né? Então fica uma letra sem estar pareando com nenhuma outra letra. Quando você soma, então, esses polimorfismos de nucleotídeo único, né? Single nucleotide polymorphisms, com essa gap divergence, que é essa divergência por conta desse não alinhamento, aí você tem um total de divergência de 14,9 ou 85,1 de similaridade, que é bem diferente dos 99. Por quê? Porque os 99, aqueles 98, 99 que eu falei aqui, eles se referem ao que foi alinhado. Entendeu? Quando eu alinhei ali, quando eu olhar a similaridade, em média aquela similaridade ela vai ser de 98% entre um chimpanzé e um ser humano. Agora, se eu estiver olhando que não é alinhável, aí eu tenho esse número de 13,3 de coisas que não são alinháveis. E esses números, eles não são novos, tá? Tem um post bem interessante, eu vou passar rapidamente por ele aqui, não vou ler, e também a Érica já fez um vídeo inteiro de 3 horas sobre isso. Tem aqui no fórum Peaceful Science, no qual ela mostra a Érica, né, do canal Gutsick Gibbon, no qual ela mostra aqui, ó, que a gente já tinha as diferentes formas de contar e artigos anteriores mostrando aí esses números, né? Eu lembro também que tem o geneticista, um biólogo evolutivo, Richard Buggs, no blog dele, há muito tempo atrás, em 2008, ele já falava sobre isso, sobre a diferença entre alinhamento e identidade de sequência. Então, esses números em si não são números novos, tá bom? O paper é interessante, sim, é muito interessante. Os números não são novos. Mas o problema é que os criacionistas não entenderam esse artigo e acharam que agora os cientistas estavam voltando atrás e dizendo que os chimpanzés e seres humanos são muito diferentes, contradizendo aquele número de 99%. Não, aquilo não mudou, porque são formas diferentes de contar. O que acontece, gente? Seguindo aqui com a nossa... Eu fiz uma pequena apresentação. Percebam, essas métricas, elas contam coisas diferentes. Então, a autossimilaridade, ela permanece a mesma quando eu estou comparando regiões alinháveis.
E sobre o fato de ter 13,3% do nosso genoma não é alinhável ao dos chimpanzés, grande coisa, para não dizer outra palavra. Por quê? Tem um artigo, por exemplo, de 2004, que mostra que 80% do genoma do rato é alinhável ao do camundongo. 80% apenas. Tá? Pode ser que com os anos esse valor tenha subido, não fui capaz de encontrar. Mas 80% apenas do genoma do rato é alinhável dos camundongos. E você olha para um rato e olha para um camundongo, eles são muito parecidos. Aliás, nesse mesmo artigo mostra que 15% do genoma do rato não é alinhável ao do camundongo. Né? Quando eu falei aqui que 80% do rato é alinhável ao do camundongo, eu estou falando mais de 80%. Então, 15% do genoma do rato não é alinhável ao do camundongo. Não tem uma base correspondente, né? Como eu expliquei naqueles meus exemplos. O que é mais curioso, se você pegar essas lacunas, gente, se você pegar um gorila, ele pode diferir de outro gorila em 13,8%. Lembra que o gap divergence, a diferença entre humano e chimpanzé, conforme esse novo artigo, é de 13,3%. Ou seja, um gorila pode ser mais diferente de outro gorila em nível de alinhamento do que um ser humano é de um chimpanzé. Então, veja, esses números não são contrários à ideia de ancestralidade comum entre humanos e chimpanzés. Eles não mostram isso, tá? É uma forma equivocada de interpretar o que é, ou uma forma equivocada de interpretar, ou é uma mentira deslavada. Eu vou ficar aqui com a hipótese de que a pessoa não sabe o que ela está fazendo, não está medindo porque, não está mentindo porque ela quer, tá bom? Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar a diferença. Vou deixar aí, bom, já ficou aí na tela referenciado tudo, né, as coisas. Tem uns vídeos no Creation Myths que são muito bons sobre isso. Inclusive, importante, o Casey Luskin, ele foi pego no pulo, porque ele botou uma figura originalmente no post dele, em que mostrava a divergência, né, esses gaps, essas lacunas no genoma, do ser humano comparado com várias espécies, né, então gorila, orangotango, o chimpanzé, tanto o bonobo quanto o chimpanzé comum, e ele cortou a figura, porque embaixo mostrava justamente a comparação dentro da própria espécie. Então, humano com humano, chimpanzé com chimpanzé, gorila, gorila. E por falar nisso, naquele post ali da Érica, ela até coloca isso, porque são números, tipo assim, muito, muito curiosos, tá? Então, se a gente olhar ali, entre humanos, pode ter um alinhamento, a diferença, tá? Nesse método, pelo gap divergence, um ser humano pode diferir do outro em alinhamento de 8 a 13%. Significa que nós não temos um ancestral em comum? Não, obviamente, né? Então, assim, realmente, ele fez ou ele manipulou a imagem ali, ou ele não quis mostrar a realidade da coisa, porque não ficava não ficava ali dentro do que ele gostaria que fosse, porque meio que refutava o argumento dele de que isso é importante. Isso não é importante, gente. Assim, que grandes merdas que é esse número, assim, porque não muda nada. A filogenia, se você pegar filogenias de 20 anos atrás até hoje, tá dando sempre o mesmo resultado. Os chimpanzés são o grupo irmão dos seres humanos, quando a gente considera só coisas vivas, né? Então, assim, o arranjo filogenético não mudou, tá bom? Então, eu recomendo que vocês leiam o post da Érica, bem legal. Os vídeos no Creation Myths, os vídeos da Érica também explicando tudo isso. O meu foi mais assim, galera, acalme-se, porque tá tudo certo. O ser humano continua sendo parente muito próximo dos chimpanzés. E então é isso. Não se emocionem, tá tudo certo, tá tudo bem. E ver se eu tenho alguma coisa final para falar.
Tá, uma crítica final. Talvez isso seja verdade. Eu já vi muitas vezes as pessoas falarem: o genoma do chimpanzé é 99% igual ao do ser humano. O que você quer dizer por igual? Então, porque tem formas diferentes de contar. E sempre quando a gente vê aquele número 98, 99, nunca é muito explícito, porque você precisa ter uma paciência de explicar para a pessoa o que é um alinhamento e tal. Então eles preferem na mídia jogar aquele número apenas. Mas a gente nunca escondeu a forma como se conta e os números gerais. Esses 85, 82 de similaridade de alinhamento, isso aí já estava. Na literatura você conseguia isso das tabelas de dados suplementares, ou mesmo no próprio texto, como a Erika mostra. Então a gente nunca escondeu esses números, nunca mentimos que era 99% do genoma do ser humano tem uma correspondência imediata com o do chimpanzé. Isso é uma forma equivocada de interpretar os dados e os resultados que a ciência tem colocado aí ao longo das décadas, desde o sequenciamento do genoma humano inicial lá em 2000, 2001, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.